Fala, meus compadres, faz horas que eu não apareço por aqui, mas hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre uma coisa bem interessante. O Hamas, né, ele concordou com o acordo de paz do Donald Trump. Isso é algo muito bom, né, muito produtivo, pois paz é aquilo que todo mundo quer, aquilo que todo mundo precisa, né? Como diria um grande filósofo, quando o homem está em paz, não quer guerra com ninguém. E a gente vai tirar algumas reflexões em cima disso, né? Primeira reflexão que a gente pode tirar é sobre a questão da hegemonia do apoio da causa palestina, né? Dos outros países islâmicos. Por mais que eles defendam na retórica, na prática eles fazem muito pouco para defender a criação do Estado palestino, né? Eles prometem sanções comerciais, entre outras coisas. Então você vê que é muito algo retórico para a própria população. Uma coisa que acontece ali nos países islâmicos, né, que você vê que tem um grande desejo, que é a grande nação, como é conhecida, que os países disputam para ver qual vai ser a grande potência islâmica que vai liderar o mundo islâmico. Essa luta, ela, a gente pode dizer que ela está sendo travada por três países ali, e o quarto país seria o Egito meio correndo por fora, né? Quais seriam esses três países? A Arábia Saudita, a Turquia e o Irã. E cada um deles tem uma estratégia diferente, né? A Arábia Saudita, eles buscam através do dinheiro, né? De se tornar economicamente a nação mais forte islâmica, e assim os outros países vão ser obrigados a seguir ela como uma estrela guia no mundo moderno. O Irã, ele tem a visão mais de vou destruir Israel e unificar todas as terras ali que ficam separadas islâmicas historicamente, pondo um fim ao Estado de Israel. Então eles têm uma questão mais belicista, né, mais militar. E a Turquia é a mais pragmática, né? Eles têm uma visão mais, vamos dizer assim, de modernização do islamismo, e eles, como sendo o primeiro país islâmico a ser dessa maneira, puxando essa reforma islâmica. Mais ou menos com o que o cristianismo ele vem passando com o decorrer do tempo. Primeiro ponto, como eu falei, que a gente pode observar é essa questão do próprio islamismo, né? Um segundo ponto interessante que a gente pode trazer aqui, né, é que agora que o Trump fez isso, ano que vem a gente vai ter as midterms. Caso você não saiba o que essas midterms são, a midterm elas são eleições de meio de mandato que lá tem nos Estados Unidos para eleger metade do Congresso lá, onde você vai eleger metade dos deputados, metade do senador, você vai eleger prefeitos, né? Então essas são as midterms. Elas também são uma espécie de um termômetro para conferir a popularidade geral de um governo ali. Vou dar um exemplo. O Trump ele tem a maioria atual no Congresso. Se ele conseguir manter essa maioria, é sinal que ele está sendo popular, né? E essa jogada, agora que ele conseguiu trazer a paz ali, muita gente inclusive falando, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, que ele merecia ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, faz com que ele aumente a popularidade dele, né? E nisso ele tenha maior chance de manter a maioria no Congresso. O terceiro ponto que a gente vai tratar é uma coisa muito bem observada que o professor Henry Rock ele falou, né? Existem certos grupos de interesses, né, que viviam falando que queriam a paz ali, que fosse o fim da guerra por causa do morticídio, né, do povo palestino, não comemorar esse acordo de paz, né? E daí, é lógico que eu tô falando de grupos mais à esquerda, né? E o que isso significa, né? Primeiro ponto, essas pessoas elas seguem uma ideologia, uma cartilha ideológica à risca, né? Que diz que você só pode defender até certo ponto e a partir de certo ponto você não pode mais defender. Ou que essas pessoas simplesmente são ignorantes e ainda não conseguiram assimilar um completo cessar-fogo que está por decorrer, né? Mas de um jeito ou de outro, é muito estranho você ver esses grupos, né? A gente teve uma opositora ao Maduro que ela ganhou o prêmio da paz. Muitas feministas alegaram que o Trump tinha que ter ganhado o prêmio da paz e não ela, uma mulher. Então a gente observa nesse cenário, esse terceiro ponto, um certo grau de hipocrisia nesses grupos, né? E um outro ponto que a gente observa agora, que se ele for assim, se é mais futuro acontecer mesmo, que é a reconstrução de Gaza, como o Trump prometeu que lá vai se tornar um paraíso, então a gente vai ver uma certa espécie de uma corrida imobiliária por Gaza. Daí
se a gente parar pra pensar que como que Israel vai aceitar que Gaza seja reconstruída? Que ela seja reconstruída num pilar menos secular, né? Mais a um estilo turco. E qual dos 3 países que eu falei inicialmente que se iria se beneficiar desse jeito? A Turquia, onde ela expandiria a sua influência, visto que ela é o país islâmico mais liberal que tem. Então a gente observa muitas coisas interessantes por trás desse acordo de paz. Lógico, eu estou feliz pelo cessar-fogo, né, pela paz em si, que o Hamas aceitou, menos pessoas vão morrer agora, a reconstrução pode acontecer, as pessoas podem retomar a sua vida. Isso é algo muito importante, que exista paz. E vamos observar esses pontos, né, e desejar que, apesar que Israel não se ajuda quando ela bombardeou os civis voltando, né, algo repulsivo, né, que agora haja paz. Essa guerra já dura mais de 2 anos e que a guerra da Ucrânia também possa se seguir nessa direção, uma direção de paz também. Quero agradecer você que ficou até aqui, né? Pedir que você deixe um comentário falando qual que é a sua visão para Gaza, né? O que você acha disso daí? Se você acha que tem mais algum ponto para ser observado, deixa no comentário aí que eu vou ler, dar o coraçãozinho em todos, deixar um like e vou responder. E se tiver bastante interação, eu vou criar um post no canal. Todos os vídeos que tem interação, eu crio um post pra gente falar, né? Então, mais uma vez, quero agradecer você que ficou até aqui. Pedir para deixar o like, um comentário que ajuda no trampo. Compartilhar esse vídeo com quem você imagina que gosta do nosso conteúdo, né? E pedir para você seguir as outras iniciativas da casa, como o canal Além da Quimera, o Projeto Malaquias e o maior projeto que é o podcast Prosa de Compadre, que é muito bom e muito importante. É uma iniciativa minha que busca trazer e dar voz para pessoas do interior para mostrar mais da nossa visão de mundo. Então, um forte abraço e até mais, meus compadres.